Para fazer as pernas, você vai colocar 7 pontos baixos no anel mágico. A segunda carreira vai ser uma carreira de repetição, então é só repetir os 7 pontos baixos. Lembrando que o PDF dessa receita está disponível no www.bagurumi.com.br. A terceira carreira é uma carreira de aumentos, então é só fazer 7 aumentos, para totalizar 14 pontos no total. Agora é só subir 3 carreiras de repetição. Quando terminar, corte o fio deixando o suficiente para costura e reserve. Repita os mesmos passos para fazer outra patinha. Para fazer a caneca, estou utilizando o amigurumi normal na cor branco. Também vou utilizar o vermelho círculo para fazer os detalhes do coraçãozinho. Começo com 8 pontos baixos no anel mágico. Oito aumentos na segunda carreira para totalizar 16 pontos. Esse tamanho já é o suficiente para cobrir todo aquele arinho branco ali da cordinha. Se você precisar fazer alguns ajustes, aumentar o tamanho ou diminuir, aí você muda aí na sua receita. Agora, nessa carreira, a gente vai pegar a terceira alça, que é esse risquinho na horizontal quando você olha no avesso do crochê. Faz ponto baixo por toda a volta pegando essa terceira alça, ok? Às vezes é um pouco difícil de entrar com a agulha, mas força ela para trás, para baixo que dá certo.
Eu espero que essa altura do campeonato você já seja inscrito aqui do canal, já tenha curtido esse vídeo e esteja me seguindo lá no Instagram. Agora chegou a hora de prender o fundo da caneca na alcinha do mecanismo que puxa. Então, para isso, puxe um pouco a cordinha, porque a gente vai prender passando o ponto baixo por cima. E aí a gente vai ter que crochetar junto com ela, então fica um pouco complicado, mas dá certo. E como se não fosse um pouco difícil, eu quis complicar um pouco mais e fazer algumas trocas de cores no meio dessa caneca para dar a impressão que ela tem estampas de coraçõezinhos. Então, a cada 3 pontos baixos brancos, eu coloquei um ponto baixo vermelho. Só que para formar o coraçãozinho, a gente vai fazer uma troca de cor diferente. Eu só vou puxar a linha vermelha para frente, mas eu não vou finalizar o ponto baixo com ela. Eu vou ficar com ela na agulha, mas eu vou finalizar o ponto baixo com a linha branca. Esse primeiro ponto aqui foi um pouco difícil de fazer, porque como é o primeiro que a gente tá colocando, a linha tá solta. Então fez uma confusão, mas vai na fé que dá certo. Então olha lá, presta atenção. A primeira alcinha da agulha era branca, a segunda eu puxei a vermelha. Finalizei puxando a linha branca novamente. Aí eu faço mais 3 pontos baixos branco. Olha lá, terminei o terceiro ponto baixo, agora eu vou jogar o vermelho novamente. Só puxei ele, tá vendo? E continuo com o branco. Dessa forma, a troca de cor fica só na frente, não fica na alcinha de cima. Por isso que fica com esse aspecto de um coraçãozinho. E aí eu vou repetindo esse padrão, 3 pontos baixos, a troca de cor. Quando você chegar na parte de trás, você vai perceber que você vai precisar modificar a posição das trocas de cores. A ideia é criar um padrão quadriculado. Então você precisa posicionar o coração no meio dos outros 2 corações da carreira anterior. E como o número de pontos que temos na nossa carreira e é uma peça em espiral, não bate. Por isso a gente vai fazer essas trocas discrepantes na parte de trás, que vai ficar escondida na barriguinha da nossa capivara. Então, se você olhar a caneca na parte de trás dela, ela não vai ficar certinha os intervalos, mas não tem problema porque não vai aparecer. Depois você só precisa se lembrar que depois de um ponto vermelho você coloca 3 brancos e aí vai dar certinho, ó. Aqui agora eu vou colocar um vermelho, que é exatamente no ponto central branco da carreira anterior. Aí é só repetir esse padrão por 5 carreiras. Depois que finalizar as 5 carreiras, você corta a linha vermelha e faz uma carreira de ponto baixíssimo em branco para fazer o acabamento.
Depois é só cortar a linha e finalizar fazendo um ponto falso e escondendo o fio. Agora com a linha pelúcia você vai colocar 8 pontos baixos no anel mágico. Confere na sua caneca, mas eu acredito que já seja suficiente para você também. Corte a linha deixando uma sobra suficiente para fazer o bordado. E agora a gente vai rechear nossa caneca com um enchimento. E vamos bordar os marshmallows agora, fazendo rolinhos. Primeiro você vai bordar 2 risquinhos maiores na horizontal. No mesmo buraco, você vai entrar e sair, entrar e sair. No mesmo sentido, no mesmo buraco. E aí agora no outro sentido, no sentido vertical, você vai enrolar a linha várias vezes, cobrindo esses 2 risquinhos que a gente fez, essas 2 linhas que a gente fez. É a mesma forma que eu bordo os narizinhos dos meus pockets. Assim a gente vai formando caninhos, os marshmallows. E aí você borda 2, 3, 4, quantos você quiser. Quando acabar é só cortar e deixar a linha para baixo, que nós vamos colar. É só passar a cola de silicone líquido em toda a superfície da caneca, né, em todo o interior. E pressionar essa camada de marshmallow dentro. Enquanto seca, a gente vai fazer o gorro. E aqui eu tô utilizando a Amigurumi Soft e uma agulha 2.5 mm. A gente vai começar com 4 correntinhas. Na segunda correntinha a partir da agulha, a gente vai fazer 3 pontos baixos. Essa primeira parte a gente vai trabalhar em vai e vem, ou seja, crochê plano. Terminou o último ponto, vai subir uma correntinha e vai virar o trabalho. E agora a gente vai sempre pegar a alça de trás, em BLO, ou blow, como eu gosto de chamar, e vai fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até totalizar 36 carreiras. Lembre sempre de trabalhar em BLO. Confere na cabeça da sua capivara, pode ser que você precise de menos ou mais carreiras.
Se você achar que o tamanho ficou certinho, agora você vai unir as duas bordas e juntar as extremidades com um ponto baixo. Então, pegando as duas bordas do jeito que a gente fechou o bracinho, a gente vai unir e fechar a base do nosso gorro. A partir de agora a gente vai trabalhar a espiral. Primeiro a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo em cima dessa lateral aqui de cima. A partir de agora a gente só vai utilizar meio ponto alto e correntinha. Então primeiro a gente vai fazer 3 correntinhas, um meio ponto alto e a gente vai pular um ponto. Meio ponto alto, uma correntinha, meio ponto alto pulando um ponto. Novamente, uma correntinha, pulou um ponto, meio ponto alto. Vai fazendo sempre isso, uma correntinha, pula um ponto, faz um meio ponto alto, até completar toda a carreira. E aqui eu vou trabalhar em espiral, não vou finalizar uma carreira, subir, nada. Então eu já começo aqui, ó, finalizei essa carreira, olha só como que ficou. Agora eu já vou subir o meio ponto alto e vou colocar ele no buraquinho que formou, então é na correntinha da carreira anterior. E aí a mesma sequência, meio ponto alto, uma correntinha. Só que você vai colocar o meio ponto alto na correntinha da carreira anterior, então vai ficar naquele buraquinho, vai ficar alternado, né? E vai seguindo até você finalizar com 4 carreiras de meio ponto alto e correntinha. Quando acabar, você vai cortar a linha, deixando um pouquinho o suficiente só para você alinhavar e fechar o gorrinho. Então aí você vai precisar de uma agulha de tapeceiro. E aí é só passando a linha por cima e por cima e por baixo dos pontos. E depois puxar a linha para apertar e fechar a parte de cima do gorro. Dá para dar uma costuradinha aqui do buraquinho e esconder a linha. E aí depois a gente vai prender o pompom. Para fazer o pompom eu enrolei a mesma linha que eu utilizei, né, Amigurumi Soft, várias vezes nos dedos. Deixei uma sobra ali para depois passar a linha no meio, fica mais fácil. Você pode utilizar um faz pompom, um garfo, um papelão, o que você quiser, faz da maneira que você está acostumado. Mas eu achei mais prático fazer aqui no dedo porque tá na mão, né? Depois que eu enrolei várias vezes, eu passo uma linha no centro e amarro, deixando bem apertado.
E com uma tesoura bem boa, eu vou cortar e abrir esse pompom. Depois eu seguro um lado da linha onde eu amarrei e com a tesoura eu vou aparando os fios, deixando ele mais fofinho. Para isso a gente precisa parar bem e deixar ele bem menor do que ele começou no início, tá? Só assim para ele ficar bem fofinho e redondinho, não aqueles pompons xoxo por aí. Depois é só prender costurando no topo do gorrinho. E eu aproveitei para amarrar as duas pontas, a ponta do gorrinho, que sobrou da alinhavado, e a ponta do pompom para amarrar aqui e não soltar. No próximo vídeo a gente finaliza ela.